Eu e as minhas olheiras, um teólogo precisa chorar? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Esse aqui é um vídeo um pouco diferente daquilo que a gente costuma fazer aqui. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que são alguns dos pensamentos teológicos que vêm na minha cabeça, aquilo que me faz chorar, aquilo que arranca lágrima dos meus olhos quando eu preparo um sermão, quando eu prego, quando eu estudo teologia, e um pouco do porquê que volta e meia vocês me veem com essas olheiras que me são características, e alguns de vocês vêm me alertar aqui nos comentários e por que eu agradeço pela preocupação, mas quero explicar para vocês por que isso acontece e que talvez não seja motivo de tanta preocupação assim, tá bom? Antes de mais nada e antes de falar um pouco sobre lágrimas e teologia, eu queria pedir para você deixar um like nesse vídeo e para você levar a sério e em consideração a possibilidade de ajudar esse canal, que você pode fazer de várias maneiras. Passando aqui na descrição você tem vários links para cursos meus, você tem links para adquirir livro, você tem link para... enfim, você tem vários links aqui. Se você conhecer esses links que estão aqui embaixo na descrição, você já me ajuda de alguma forma, para me seguir nas redes sociais, né? Já é uma maneira de contribuir com o canal, então você pode fazer isso, você pode também deixar o seu like, você pode também se inscrever, tá bom? É um jeito de você dialogar aqui com a gente e ajudar o trabalho aí mais longe. E eu queria falar um pouco, compartilhar com você sobre essa coisa da valorização da lágrima. Eu disse que esse era um vídeo um pouco diferente, porque eu vou falar um pouco mais da minha percepção pessoal, é mais uma opinião do que qualquer outra coisa, e um pouco de compartilhar da minha história ministerial recente, do que eu tenho visto e vivido. Nesses últimos dias, no último final de semana, eu tive o privilégio de estar com o pessoal da igreja A Ponte. Eles têm... são várias igrejas, na verdade, que compartilham esse nome, A Ponte, e eu estive com eles em Fortaleza. Um abraço para todo mundo aí de Fortaleza que a gente esteve junto lá com o Bibotalk, que é outra maneira de ajudar o nosso ministério. Conheça Bibotalk, que são os podcasts de teologia dos quais eu faço parte. Eu não estou em todos os episódios, mas eu gravo uma parte deles, eu faço parte da equipe Bibotalk. Rodrigo Bibo é um dos meus grandes amigos e parceiros na caminhada ministerial. Tem link aqui embaixo também para você conhecer o Ministério Bibotalk. E eu estive com ele, com o Rodrigo Bibo, com o Cacau Marques, com o Isaac Sixu, que foi meu colega. Eu saindo do seminário, ele entrando para ser professor lá no Servo de Cristo. Nós estivemos lá na Ponte em Fortaleza, também em Caruaru e também em Recife. Um abraço para todo mundo de lá, de Fortaleza, de Caruaru, de Recife, que a gente esteve juntos. E quando eu fui participar de um evento lá em Recife, desse evento da Igreja Ponte em Recife, no fim da minha palestra, eu dou uma chorada razoável. E no dia seguinte eu fui convidado para pregar na igreja mesmo, no culto da Ponte em Recife, e no final da pregação eu também não me aguento e eu dou uma chorada. A lágrima, às vezes no ambiente evangélico, algumas pessoas vieram me cumprimentar pela lágrima, né? Ela não é muito esperada do teólogo. O teólogo ele é muitas vezes visto como cara frio, né? Como cara super racional, às vezes super chato, é verdade. Quando eu sou chato, você me desculpe, mas acho que por reconhecer a minha chatice eu mereço um like. É brincadeira, não mereço nada. Mas deixa o like, que é legal, ajuda o vídeo. A gente não é muito conhecido pelas lágrimas ou pelo calor, ou, enfim, pela emotividade, né? Então várias pessoas vieram me cumprimentar e falar: nossa, cara, você se emocionou e tal. E às vezes existe, não acho que tenha sido o caso esse final de semana, mas a gente percebe também no ambiente evangélico, às vezes, uma supervalorização da lágrima e do choro,
a ponto de fazer com que alguns líderes queiram emular esse tipo de catarse, queiram emular esse tipo de desmonte emocional que levam alguém à lágrima. Então eu queria contar um pouco do que faz um teólogo chorar, ou deveria fazer, né? A boa teologia nos leva a ficar de joelhos, isso eu aprendi com o Ziel Machado, que foi meu professor no seminário, no seguinte sentido: a boa teologia faz com que a gente se torne mais adorador, a gente descobre mais a respeito de Deus, e ao entender melhor quem Ele é e a descobrir mais a seu respeito, a reação é que a gente o adore por quem Ele é, por quão incrível, por quão misericordioso, por quão extraordinário Ele é. Então a lágrima deveria acontecer nessas constatações. Quando eu me deparo com a grandiosidade do Evangelho, o quão incrível é essa mensagem, o quão extraordinário Deus é, o quão Cristo é supremo, o quanto Ele é totalmente diferente de tudo o que existe, o quanto essa expectativa escatológica que a gente tem pelo retorno messiânico é uma mensagem que vale muito mais a pena do que qualquer outra. Quando a gente se depara com isso, talvez seja aí o momento da lágrima, talvez seja aí o ambiente propício para que ela desça. Talvez esse seja o locus da emotividade e do desmanche emocional diante de algo que merecia até muito mais do que lágrimas. E nesses últimos dias comigo foi exatamente isso que aconteceu, né? Ao expor o Evangelho e ao articular o Evangelho em palavras, ao verbalizar a mensagem redentora de Cristo por meio da cruz e da sua ressurreição, nos limpando de todo pecado, trazendo para perto gente que não merecia estar perto, por total graça, por parte de um Deus supremo. Isso me levou às lágrimas. Eu comentava, inclusive, com a equipe lá, olha, chorar assim 2 noites seguidas, ou na verdade foi 2 tardes seguidas, vai. Eu tenho uma confusão com esse negócio de tarde e noite quando é fim de tarde, que é que é um problema. Mas ser levado às lágrimas assim 2 tardes seguidas não é o meu hábito, foi o que aconteceu. Mas a lágrima é bem-vinda quando ela é proporcionada pelo reconhecimento do quão grande é o sacrifício de Cristo, o quão extraordinária é essa mensagem. Então, teólogos deveriam sim chorar, de tempo em tempo, de vez em vez, quando essa lágrima ela é verdadeira. Então, essas circunstâncias fazem os nossos olhos ficar vermelhos, fazem a gente tentar segurar, mas quando ela vem, né? Além disso, eu queria comentar com vocês aí a respeito do outro assunto a respeito dos olhos, que volta e meia eu percebo que aparece aí nos meus vídeos, que é a percepção de vocês de que eu tenho olheiras. Por um lado, não se preocupe, eu tenho olheiras há, sei lá, cara, mais de 20 anos. Eu me recordo adolescente com olheiras, tá? Vou pegar minhas fotos do tempo de adolescente, que eu não gostava muito de tirar, então não tenho tantas. Você vai ver que eu tinha muitas olheiras já. Então é natural, tá? Inclusive eu tenho usado uma iluminação aqui que ela bate meio que de cima para baixo. Você vai ver que tem sombra aqui desse lado para cá do meu rosto, porque eu tenho usado uma iluminação que ela bate aqui um pouquinho de cima para baixo. Atualmente é a iluminação que eu consigo usar aqui nesse estúdio, mas que dá um pouquinho de distanciamento do fundo. Coisa técnica de quem trabalha aqui com vídeo, né? E então eu não fico parecendo com uma cara tão chapada como se fosse a iluminação de frente, que de fato reduziria as minhas olheiras, né? Então, sombras, as questões mais escuras do rosto, a hora que você bate uma iluminação chapada de frente, mesmo que a olheira esteja lá, ela dá uma reduzida, né? Eu não tenho maquiadora, então as olheiras vão aparecer, né? E aí você talvez veja
uma olheira um pouquinho mais intensificada, inclusive por causa dessa iluminação, mas que te dá esse senso de distanciamento do fundo, delineamento. Eu acabei preferindo tecnicamente por essa opção. São coisas aí que a gente trabalha com cobertor curto. Mas, claro, existe uma preocupação legítima de quem olha e fala assim, poxa vida, ele tá cansado, ele precisa dormir, vídeo todo dia é uma pauleira, e eu agradeço essa preocupação. De verdade, eu acho relevante que alguém se preocupe e tal. Agora, eu também queria te dizer que eu tenho uma filha de 9 meses, né? E quem tem filho bebê sabe que nem sempre a noite ela é tão bem dormida assim, e nem sempre por opção de quem tem filho pequeno, né? Então, de fato, existem dias em que o número de horas não é o número que eu gostaria. Mas é da vida. E então, o que eu quero te dizer é o seguinte, cara, obrigado pela tua preocupação. De verdade, eu agradeço. Quando você se preocupar assim, eu peço encarecidamente, ore por mim, para que eu tenha pique, para que eu tenha descanso, para que eu tenha condição de preparar um bom conteúdo e para que eu tenha condição também de ser um bom pai, de ser um bom marido, de trabalhar bem na minha igreja. Então, quando você tiver essa preocupação, eu agradeço e peço, ore por mim. E no mais, tenta aproveitar o conteúdo do vídeo e veja se esse cansaço tem tirado a qualidade do conteúdo. E eu não estou sendo aqui exortativo para você nesse sentido. Eu estou sendo alguém que está te pedindo uma ajuda. Que ajuda é essa? Se você percebe que o meu cansaço está flagrante na minha voz, na minha ofegância, como nesse vídeo deve estar, porque eu passei os últimos 4, 5 dias fora de casa, pegando avião, vai para um lado, vai para o outro, Fortaleza, Caruaru, Recife, prega, dá palestra e tal, então dessa vez deve estar um pouquinho, tá? Se você notar isso e se notar que o conteúdo de repente não ficou tão bom porque eu tô cansado, porque as olheiras dão testemunho de uma qualidade que caiu, cara, eu não vou ficar chateado se você me criticar nos comentários. Agora, comentários que dizem respeito à minha aparência física simplesmente, eu tenho muito pouco do que eu consigo absorver desse comentário de como eu posso melhorar, sabe? Eu entendo que o comentário tá ali não é para me botar para baixo. Entendo mesmo, de verdade. Eu entendo que o comentário tá ali por uma preocupação, pelo menos a maioria dos que eu li, né? Por uma preocupação, uma preocupação que eu agradeço. Mas, de fato, quando tem só ali uma frasezinha, cara, eu tenho pouca condição de pegar aquele conteúdo e dizer assim, tá, beleza, o que eu posso fazer para que isso melhore, certo? Então, a tua crítica é super bem-vinda, principalmente quando você vira alguma coisa no vídeo que do ponto de vista do conteúdo é criticável, é corrigível. Vitor, você cometeu uma imprecisão aqui. Você não erra português? Por que você errou português aqui, Vitor? Está acontecendo alguma coisa? Você está cansado? Vitor, você costuma ser tão eloquente, explicar as coisas que ficou confuso. Esse trecho, ó, do minuto tal, não está fazendo sentido. Quando você faz uma crítica específica desse jeito, eu sou capaz de avaliar aquilo que você escreveu e tentar mapear onde a coisa pode melhorar. E esse tipo de contribuição, para mim, vai ser muito mais efetivo, e quando você fizer isso, se eu de fato melhorar, você não está só me ajudando, você está ajudando todo o ecossistema em torno desse canal, toda a comunidade que a gente constrói aqui, todas as milhares de pessoas que têm lido a Bíblia todos os dias por causa desse compromisso, desse comprometimento da gente continuar nessa série de devocionais, além dos outros vídeos do canal, tá? Então, queria falar um pouquinho sobre lágrimas, sobre olheiras. Esse era o vídeo. Obrigado por me acompanhar. Esses vídeos de testemunhos pessoais não são assim tão comuns no canal. Eu já até espero que esse vídeo não seja tão assistido assim. Por isso eu peço demais o seu like. Você que chegou até aqui no final, ele vai ser fundamental para que esse vídeo performe bem. E também que você contribua compartilhando esse vídeo
com pessoas que realmente falam, poxa, que cara de cansado, Vitor. Pois é, cara. Da noite passada para essa, realmente, você tem toda a razão, eu dormi muito pouco, porque eu dormi no voo. Né? Eu dormi no voo, cheguei no aeroporto aqui internacional de Guarulhos, eram 2:30 da manhã até, enfim, pegar o Uber e voltar para casa, enfim, já era mais do que madrugada. E a Lara, que é a minha lindíssima filha, que eu não exponho muito, e acho que nem devo expor, a Lara, que é a minha lindíssima filha, ela vai continuar mamando, ela vai continuar precisando ser alimentada, vai continuar fazendo cocô, precisando trocar a fralda, essas coisas todas, tá bom, gente? Mas assim, eu agradeço muito pelo carinho de vocês, esse carinho ele é sentido aqui desse lado, e mais uma vez, tô colocando aqui diante de vocês maneiras com as quais vocês podem, de repente, me ajudar. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.